Bem-vindos ao Surtadamente. Ao melhor podcast para sua mente e para o seu coração. Essa aqui do meu ladinho é a doutora Flávia Sano, psiquiatra. E aqui do meu lado é o psicólogo Paulo Siqueira. Maravilhoso, Paulo. Maravilhoso, Paulo Siqueira. Eu falei, gente... Mas juntos, nós juntos... somos o Surtadamente. E hoje nós temos um tema muito legal, Flávia, que é sobre urologia. O que isso tem a ver com saúde mental? Muito a ver com saúde mental. Olha, se você tem aí o maridão, mas não é só maridão não, tá? Todo mundo, chama ele aí pra gente participar junto desse episódio de hoje que tá muito legal. Com um convidado, ó, chique demais. É isso aí, né, Flávia? É isso aí. Então, roda a vinheta! Flávia, esse episódio tá muito legal, mas antes da gente começar o episódio, a gente não pode esquecer do nosso patrocinador. Sim, quem? Que é o Espaço Saúde do Vale Sul Shopping, que assim como nós, eles têm uma preocupação em comum. Cuidar da sua saúde mental. Obrigado, Vale Sul Shopping, por estar nos patrocinando nesse projeto tão legal que é o Surtadamente. E também a gente não pode esquecer de onde a gente está, né, Flávia? Da Clínica Etos. Que é uma clínica que cuida do quê? Saúde mental e do bem-estar. É isso mesmo. E para a gente aproveitar esse patrocinador, nós temos um médico que vem lá do Espaço Saúde, que é o doutor... Felipe Vasconcelos. É lá do Espaço Saúde, né, doutor? Sim, tá. sim. Eu até falei errado. Eu vou fazer uma apresentação, doutor. Vou pegar uma copiazinha aqui rapidinho. Ó, o doutor Felipe Vasconcelos, ele é formado pela Universidade Federal de São Carlos, médico urologista e andrologista pela IANSP, falei certinho? IANSP, isso. IANSP, e urologista nas clínicas Latere e Reprofert. É isso aí. Obrigado, doutor. Seja bem-vindo. É uma honra tê-lo aqui junto com a gente no Surtadamente. Eu que agradeço o convite. Doutor Felipe, o senhor não sabe o quanto que eu estava ansioso. Não, falei doutor. Falei senhor. Você falou senhor? Eu acho que sim, não esqueça. Volta aí um segundo você que está em casa e responde aí nos comentários se ela falou senhor. Ou não. Tô louca, eu sou mais velha que você. Tô brincando. Mas assim, você não imagina o quanto que eu estava ansiosa, descabelada, querendo um urologista para falar aqui sobre saúde mental com a gente. Desde que a gente começou o projeto, era de verdade, era a especialização que ela mais queria. E você contando sobre a sua experiência, como você tem um canal do YouTube, que você gosta muito de saúde mental, o seu perfil como profissional. Eu falei assim, nossa, chegou a pessoa certa aqui, né? Foi muito bom, né? Sim, sim, espero corresponder às expectativas aí. Sim. Doutor, por que você se encantou justamente pela urologia, assim, de tantas outras... Eu ia falar abordagem, tantas outras especialidades na medicina, urologia. A urologia, durante a formação como urologista, né, a gente faz primeiro a residência de cirurgia geral. Sim. Então a gente acaba rodando em diversas especialidades, né? E a urologia me chamou a atenção por conta dos procedimentos, são procedimentos que eu tenho mais afinidade, e o perfil de pacientes também. Então acho que foi mais pela rotina, pelo dia a dia, que foi onde eu acabei me enquadrando ali. Sim. Acho que foi por isso. Joia. E assim, você como urologista nessa especialidade, você sofre muito estresse ou é uma vida tranquila? Olha, eu acho que no começo, quando a gente faz a especialização, a residência, né, a gente passa por anos muito desafiadores, né, que são anos que a gente passa um estresse, uma carga de estresse muito grande, né. Acho que como profissional de saúde, acho que todos nós temos uma carga de estresse, de preocupações mesmo com pacientes, né? Acho que muito grande. Seria legal você falar, porque às vezes as pessoas não sabem direito qual é a atuação do urologista, né? Sim. Porque você lida com transplante, lida com andrologia, né? É até legal saber o que é andrologia, porque eu tenho certeza que muita gente em casa não sabe o que é, né? Sim. Na verdade, a gente lida com uma gama de doentes, né, de pacientes muito grande. Então, a gente lida com pacientes, desde pacientes oncológicos, então pacientes que têm cânceres, né? Câncer de rim, próstata, bexiga. A gente lida aqui, especificamente em São José, com a parte de transplante renal também.
E, particularmente dentro da área da andrologia, onde eu acabo atuando com uma certa frequência, é a andrologia, que são pacientes homens e que têm ali disfunções sexuais, problemas sexuais, distúrbios hormonais também, né? Infertilidade. Então, a gente acaba abrangendo uma gama muito grande de pacientes com contextos diferentes, cada paciente com contexto diferente, né? Doutor, o homem ele demora muito para buscar ajuda médica, até por um pouco de preconceito, porque a mulher ela vive no consultório médico, né? Mas o homem, eu percebo até os meus pacientes que eles têm uma dificuldade, né, para buscar ajuda médica, e geralmente é sempre a mulher que liga para marcar a consulta, né? Tem mesmo, você percebe isso? Com certeza. Acho que isso vem mudando ao longo do tempo, né? Acho que os homens eles estão percebendo a necessidade de se cuidar. No entanto, a gente ainda percebe que os homens eles demoram um pouco mais para procurar, eles identificam o problema, mas até saber que aquilo é um problema, que não vai curar sozinho, que ele vai precisar de alguém para poder ajudar, isso a gente percebe que demora mais em relação ao homem. E realmente acontece isso, né? Da mulher marcar a consulta, né? E o homem comparecer depois. A gente trata também de infertilidade e isso é uma questão que é muito presente dentro da infertilidade também, né? Então, ou seja, o homem ele tem a relação, ele sabe que ele ejaculou e ele acha que o problema não é com ele, que o problema é com a mulher. Então a mulher faz vários exames e às vezes a gente identifica o problema no homem. E existe uma prevalência grande de infertilidade? Porque sempre a culpa recai mais na mulher, Exato, né? Pois é. Mas a gente tem hoje uma estatística de que 15 a 20% dos casais vão ter algum problema para engravidar, né? E quando que a gente fala que o casal ele é infértil, né? Quando ele demora mais de um ano para conseguir a gravidez. E dentro desses casais que são inférteis, metade são homens, metade a culpa, vamos dizer assim, a origem da infertilidade está nos homens e a outra metade está nas mulheres. Então, nossa, que informação interessante. 50%. E para o homem receber essa informação, como que é o impacto para ele, né? Porque tem essa questão, né, que a gente traz enquanto sociedade, que o homem tem que ser viril, o homem tem que ser fértil, né? Fazer um monte de filho por aí. Exato. Aí quando ele recebe, eita, a responsabilidade é minha, né? Pois é. Isso é um baque, na verdade, porque não se espera, né? Ele tem uma expectativa de que o problema provavelmente fosse da mulher, mas ele identifica que o problema, às vezes, pode estar nele. Sim. Né? Então, é uma quebra de expectativa. Na verdade, a gente tem que trabalhar muito essa questão assim, desse sentimento que ele traz também no consultório, né? E tentar identificar as possíveis causas disso, né? E que tem causas específicas ali no contexto de saúde masculina que podem interferir na fertilidade. Então, a nossa função é colocar o pé no chão e falar, olha, temos esses caminhos, né? Temos esses exames para fazer, esses tratamentos possíveis, né? É muito comum varicocele ser um dos motivos principais? É a principal causa de infertilidade masculina. Sim. Então, a varicocele é uma dilatação das veias do testículo, né? E que ela altera, além da temperatura, ela altera a quantidade de toxinas e radicais livres no testículo. E isso prejudica a produção de espermatozoides. Então, é a principal causa hoje que a gente tem de infertilidade masculina. Interessante. Doutor, quais são as principais disfunções sexuais masculinas? E, assim, que ligação que pode ter com a saúde mental? Eu diria que as duas principais... a gente tem várias disfunções sexuais masculinas, né? Mas eu diria que as principais são a impotência sexual e a ejaculação precoce. São as mais frequentes no consultório, né? Metade dos homens com mais de 50 anos vão ter algum episódio de impotência sexual. E então é a mais prevalente, né? E a seguida aí da ejaculação precoce também. Ou seja, é algo comum acontecer com o homem. Não Muito. O homem não precisa ter aquele medo, aquele preconceito, porque às vezes quando vem alguns homens no meu consultório, né, durante a terapia, depois de um tempão que eles vão falar que eles estão sofrendo ou com uma ejaculação precoce ou com uma impotência,
Porque parece que eles têm, né, até dentro do set terapêutico, a vergonha de falar e daí a gente conversar, que tudo bem no médico. Mas é sempre assim. É. Até Eles com a chegam gente... assim pra você também, demora pra falar o real motivo? Sim, no consultório eles chegam assim, eu vim para fazer uns exames, eu vim para fazer uma rotina, um check-up, e aí chega no final da consulta e fala, doutor, tem mais uma coisa. Aí eu já sei o que é. Sim. Bem no Né? final. Tanto a gente... É só um atende, detalhe aí. Não, tem mais uma coisa. Aí ele começa, olha, na verdade, tal, tá acontecendo isso. Sim. Né? Então é bem assim, demoram para falar. Sim. Viu meninões aí? Tipo, se você estiver sofrendo algum problema, você não vai deixar de ser mais ou menos homem por causa desse problema. Com certeza. Né? Agora, deixa eu perguntar em relação, assim, eu como psiquiatra, eu tenho muitos pacientes, né, com queixa de impotência por causa de diminuição da libido, relacionado à depressão, ou ejaculação precoce por causa da ansiedade, retardo de ejaculação, às vezes por causa de efeitos colaterais. E assim, quando eu posso pensar que está relacionado à saúde mental ou quando deve ter alguma coisa orgânica e é importante que eu encaminhe para o urologista? É legal essa pergunta, porque a gente faz um caminho inverso, né? A gente que trata de distúrbios orgânicos, a nossa abordagem vai muito no sentido de descartar distúrbios orgânicos para restar ali alguma questão psicológica para que a gente encaminhe para o especialista na área, né? Então, basicamente, o que a gente faz inicialmente é descartar distúrbios hormonais, né, que déficit de testosterona, hipotireoidismo, hiperprolactinemia, né, distúrbios metabólicos como glicose, como diabetes, né, que podem interferir na libido e também na questão sexual. A síndrome metabólica hoje também, que é uma síndrome que está presente em boa parte da população, que está relacionada à obesidade, pressão alta, diabetes e hipertrigliceridemia, né? Então, e saúde mental. Então, não é? E por que o senhor falou? O que você, senhor, agora peguei o senhor. E por quê? Tiroidismo. Não. Você falou outro nome, Hiperprolactinemia. O que é isso, doutor? É um nome complicado, né? A gente tem um hormônio chamado prolactina, Sim. que é liberado pela nossa hipófise. Sim. E ele, quando existe uma condição chamada hiperprolactinemia, onde a nossa hipófise desenvolve um adenoma, que é como se fosse um tumorzinho benigno, que ele libera essa prolactina de forma aumentada na circulação, vamos dizer assim. Isso pode desbalancear a liberação de outros hormônios que a mesma hipófise libera. Então, isso pode ser uma causa de hipogonadismo, de uma diminuição dos níveis de testosterona. Então, muitas vezes, você corrigindo o problema da prolactina, você melhora a questão de testosterona. E falando em testosterona, né, a gente vê quem frequenta academia, esportes, a gente vê um aumento gigante das pessoas utilizando que se chamam, né, os anabolizantes, mas até de cavalos, enfim. Você tem percebido esse aumento? Como o urologista vê, né? Porque e vocês pegam as complicações disso? Sim. Recentemente, só para ilustrar, recentemente eu atendi um paciente de 36 anos que estava com impotência sexual e chegou no consultório com impotência após ter tido um evento, né, um infarto, por conta do uso de esteroide anabolizante. Então, assim, é uma preocupação muito grande nossa. A gente sabe que tanto a falta da testosterona quanto o excesso da testosterona causam efeitos muito ruins para a saúde. Então, hoje o que se tem a ideia é que a testosterona é o elixir da vida, né? Que é só fazer o uso da testosterona que você vai resolver todos os seus problemas. E, na verdade, não é isso, né? Muitas vezes essas pessoas que fazem o uso da testosterona de forma não recomendada, eles vão ter efeitos orgânicos e também mentais, né? Eles começam a sofrer com a falta da testosterona, não só organicamente, mas na cabeça também. Geralmente, quando se começa a tomar, né, o excesso de raiva é uma das principais explosões, né, emocionais. Sem dúvida. A gente começa a ter distúrbios de sono, e isso pode atrapalhar a performance desse homem ao longo do dia. Sim. A gente tem alterações de humor. Tem muitos... A gente hoje, assim, urologistas, né, e
endócrinos, enfim, que fazem a reposição hormonal, nós não temos por hábito fazer uma reposição com comprimidos. Hoje a gente não tem segurança para fazer reposição hormonal utilizando comprimidos, né? Porque existe uma metabolização hepática desses hormônios e a gente não tem ainda uma segurança para utilizar. E a gente nota que boa parte desses homens que fazem uso da reposição hormonal dessa forma utilizam comprimidos, utilizam injeções em doses suprafisiológicas, doses acima daquilo que eles deveriam utilizar, né? E isso traz muitos riscos, né? Eu já fiz tratamento até com endócrino, porque realmente estava muito baixo, enfim. E a dosagem, quando você vê, né, do que eu tomava, era tipo minúscula perto do que o pessoal toma na academia, que assim, é um negócio gigante, né? Então isso é uma questão de saúde pública gigante hoje no Brasil. Sem dúvida. Deixa eu fazer uma pergunta polêmica. E né? ela gosta de fazer pergunta polêmica, tá, doutor? Você viu que ela já começou com o senhor. Já começa por aí. Existe a andropausa? Porque Verdade. a gente fala mulher, né, a menopausa, o homem a andropausa. Existe ou é um mito só? Então, na verdade, assim, a gente conhece a menopausa, que é um evento específico da mulher, que é a última menstruação que ela vai ter. A gente diz que é a menopausa quando passa de 12 meses. O homem, a gente não tem um evento específico para dizer que isso é a andropausa. Mas pode ser um período. Muitas vezes o que as pessoas chamam de andropausa são mudanças que vão acontecendo com o envelhecimento masculino, né, e que realmente muda a ereção, muda a produção de testosterona, muda a disposição, muda a massa muscular. Então, se a gente não tem um termo dentro da medicina que caracterize de fato andropausa, né? E assim, na mulher, nessa fase da menopausa, ela começa a ter diminuição da libido, ela começa a ter uma certas disfunções sexuais. Sim. A andropausa, se existir, né, essa fase, né, esse período depois, né, que o homem vai mudando, a gente pode dizer que é normal ele começar a ter uma diminuição da libido, ter problema de ereção? Sem dúvida. De ejaculação também? Sem dúvida. Após os 50 anos, a gente nota uma frequência maior de disfunções sexuais, principalmente relacionadas à impotência sexual. A gente tem uma diminuição das ereções, da frequência de relações sexuais. A gente tem uma dificuldade maior para que aquele homem consiga ter uma ereção. Esse homem ele precisa de um estímulo maior para conseguir ter uma ereção. Então, muitas vezes, entender esse processo leva tempo para o homem e ele saber que ele não tem mais 20 anos de idade e que provavelmente ele não vai conseguir ter 2, 3 relações numa noite. Ele vai conseguir ter uma relação com qualidade naquela noite. Talvez não todos os dias, talvez em dias alternados, talvez 2 a 3 vezes na semana. Então, entender essa mudança, acho que faz parte desse processo de envelhecimento. Relacionado ainda a esse período específico, a gente tem uma situação chamada de doença androgênica do envelhecimento masculino, que basicamente é o quê? É uma diminuição da produção de testosterona que acontece por conta do envelhecimento masculino. Então, a gente tem uma entidade que chama DAEM, essa doença, né, da androgênica. E que aí a gente tem um cuidado muito, assim, estreito em relação a ela, porque isso pode acarretar não só distúrbios sexuais, mas problemas, eventos cardíacos, demência, distúrbios da cognição. Ele pode perder massa muscular, eventos cardiovasculares também. Então, perda de densidade mineral óssea. Então, a gente tem uma preocupação muito grande com relação à doença androgênica do envelhecimento masculino, não só pela disfunção sexual, mas por outras questões também. Doutor, um amigo mandou perguntar, tô brincando. Doutor, essa andropausa começa mais ou menos, mas que época? Dá para definir uma idade assim, mais ou menos? Em torno de 40, 50 anos de idade. Estamos lá. É onde a gente vai. Quase lá. É onde a gente vai começar a perceber essa mudança. Sim. Uma amiga mandou perguntar alguma coisa? Uma amiga mandou perguntar uma coisa. Não, mas assim, na menopausa, a mulher tem uma tendência muito grande a adoecer em relação à depressão. Nessa fase que o homem vai diminuindo a testosterona, ou quando ele está com essa doença que você falou, ele também tem uma predisposição maior a ter depressão?
A gente começa a perceber, assim, que essa dificuldade que ele tem para conseguir ter uma ereção leva a distúrbios de humor, não só a depressão, mas ele começa a ficar mais irritado, ele começa às vezes a não entender aquela situação, o porquê que aquilo está acontecendo, ele começa a ficar mais ansioso, tanto que alguns homens começam a ter, por conta dessa dificuldade de ereção, muitas vezes quando eles conseguem ter a ereção, eles ficam tão ansiosos por não saber se aquela ereção vai durar até o final de uma relação, que muitas vezes essa ansiedade gera disfunção erétil. Uma coisa vai levando a outra. Uma coisa vai levando a outra. Vira um ciclo. Exato. Então ele perde um pouco da confiança ali, então ele consegue ter a ereção, mas ele fala, poxa, será que eu vou conseguir? Será que eu vou passar vergonha? O que será que a minha esposa vai pensar de mim? O que será que a minha parceria vai pensar de mim? Você vê, por exemplo, nesses casos que a psicoterapia ela entra como uma auxiliar nessa... Eu vou perguntar para você. Ah. Paulo, o quanto que a virilidade define um homem? Nenhuma, quer dizer... Vamos jogar essa pergunta apertada para você. Nossa, eu ia jogar para ele, agora mas agora eu você sabe que eu ele, tenho uma mente desconstruída, né? Mas realmente a gente traz nessa questão de virilidade de uma forma muito... Somente a isso, né? Eu só sou homem se eu conseguir manter uma relação. Eu só sou homem, né? E reduz isso, né? Daí a gente vê uma epidemia de homens que não tem uma responsabilidade afetiva, emocional e que às vezes tem medo, né? De se entregar e numa psicoterapia, num trabalho, num tratamento, porque fica tão preso. Você tem muitos pacientes que procuram por causa de dificuldade? Eu atendo poucos homens, né? O meu público é mais feminino, mas eu atendo alguns homens e alguns deles comentam que tem dificuldade, mas demora, né? Demora para chegar ali e tem essa desconstrução, né? De mostrar que quanto mais enfoque eu dou na questão, né? Mais problema ainda eu vou ter. Então, assim, quando eu falo assim, gente, a relação sexual não é somente o ato ali, eu ia falar uma palavra feia, né? O ato em si, coito, né? que esse dia Coito, falei feio, né? Mas tem toda uma questão por trás ali que o homem precisa desenvolver, né? Além da ajuda... Que às vezes é muito mais importante para a mulher. Que é muito mais né? importante, né? Porque o homem acha que é só chegar ali e pronto, não? Né? Não é só isso. Então, eu acho que quebrar essa questão, eu acho que isso, eu percebo que isso ajuda muito, né? Obviamente, eu sempre indico para o homem buscar uma ajuda médica, mas eu sempre falo, além do lado biológico, tem um lado emocional também que é preciso trabalhar. Quebrar essas tradições e que desfocar a autoestima disso, né? Não é só isso. Agora, falando em virilidade... Tô certo, doutor? Você concorda com perfeito. isso? A dificuldade que a gente tem é justamente fazer com que o homem perceba essa importância. Né? Porque dizer que ele está com uma dificuldade de ereção, alguma coisa relacionada principalmente ao sexo, que traz essa questão muito da virilidade, e dizer para ele que isso é uma questão que ele precisa trabalhar em termos psicológicos é algo que ele não aceita tão bem. Que isso não diminui ele quanto Exato. homem, né? Exato. E que é muito legal o que você falou quando a gente estava aqui nos bastidores, né? Que depende muito do como encaminhar, né? Achei muito legal isso que você falou, né? A abordagem que eu vou encaminhar para o psiquiatra, para terapia. Exato. Eu acho que assim, a gente tem que ter um cuidado muito grande quando vai falar desse assunto para o homem, porque muitas vezes da forma como você fala, ele já não iria procurar. Se você fala de um jeito que ele não entende, né, e que você afasta, muitas vezes ele não vai entender e ele não vai procurar ajuda. E aí a gente não está ajudando aquele paciente, muito pelo contrário, ele vai continuar com o problema, ele vai pingar de consultório em consultório, tomando medicações que não têm indicação. Esse homem muitas vezes vai para a internet, ele compra esses produtos que a gente sabe que a origem é duvidosa, para tentar solucionar o problema, e ele acaba, muitas vezes, prolongando o sofrimento. E só vai se frustrando cada vez mais. Cada vez mais. Exato. Cada vez mais. É coisa da sua cabeça, né? Exato. É psicológico. Você não dá um encaminhamento para como a pessoa buscar isso, né? Exato. Assim, eu estava falando com vocês a respeito de um paciente que estava enfrentando um problema de ereção.
Esse é um outro agora que eu não falei para vocês. Tá. Mas ele estava com um problema de ereção, uma dificuldade muito grande, não conseguia e tudo mais. E ele chegou querendo fazer exames, querendo tomar medicação. Qual remédio eu tomo? Ele fala, eu não consigo ter ereção, qual remédio eu tomo? E aí a gente foi conversando, viu os exames, estava tudo bem. E aí, assim, conversando um pouquinho com ele, assim, ele começou a falar que ele morava com a mãe e a mãe há 3 meses havia falecido. Tá. E que ele gostava muito da mãe, estava sentindo muita falta, começou a chorar na consulta. Então, assim, a gente percebe que muitas vezes existem causas que o homem não percebe e que pra gente às vezes é muito claro, né? Você fala, poxa, como que ele não percebeu que esse evento que é tão importante, poxa, a mãe faleceu, isso está impactando na relação, né? Então, é algo que não é... Vocês devem vivenciar isso muito, né? Assim, às vezes o paciente fala ali para você e você fala, nossa, está tão na cara, Sim. como que não consegue enxergar? Mas o óbvio sempre precisa ser dito, né? O óbvio sempre precisa mostrar. E às vezes nem dizer, né? É a pessoa enxergar aquilo. Exato. Né? Outro ponto em comum da psiquiatria com a urologia, que você estava até conversando, falando um caso, né, comigo aqui antes, sobre a compulsão sexual e sobre a compulsão por vício em pornografia. Nossa, né? isso acontece bastante no consultório mesmo. Inclusive, às vezes, mulheres que falam que descobriram e perceberam uma diferença até na relação. Como essa questão, né, da pornografia, sem moralidade, nada assim, mas na questão de médica que mesmo. Isso interfere, né, até na potência sexual, né? De com certeza, com certeza. A gente tem uma mudança significativa no sistema de recompensa, né, no sistema dopaminérgico desses pacientes que fazem uso recorrente de pornografia e de masturbação também. Então, esses pacientes, eles acabam muitas vezes idealizando a relação, né? Eles têm uma vivência pessoal, individual, durante o consumo da pornografia, durante a prática da masturbação. Então, eles idealizam aquela relação como se fosse assim o que aconteceria na vida real. E muitas vezes, quando eles vão para uma relação com a parceria, essa expectativa que eles têm não se concretiza. E muitas vezes isso gera uma disfunção erétil, gera uma dificuldade de ereção. E isso acaba sendo algo que às vezes não é perceptível. Ele não entende, pelo contrário, né? Ele falou assim, nossa, eu me masturbo tanto, era para eu ser mais viril, assim, Exato. né? E não entende que é o contrário, né? Exato. Isso está diminuindo. Eu ia perguntar um negócio, os jovens, né? Agora, assim, existe uma necessidade muito grande de ser muito bom na cama, né? De fazer várias vezes sexo numa noite só. E aí tem usado muito, eu ia falar, o Viagra, né? Tadalafila, Viagra. Isso, o azulzinho. Tadalafila está muito forte o uso, Sim, né? E que os jovens sem necessidade têm usado muito, né? Sim. Isso tem uma complicação, uma sequela? Aparece algum problema relacionado a isso? Sem dúvida, traz um impacto para esse jovem a médio e longo prazo, porque ele se coloca numa situação que não é a realidade dele. Ele não precisa da medicação e ele faz o uso da medicação para poder ter 2, 3 relações numa noite, causar uma impressão, de repente, na pessoa com quem ele está se envolvendo. E muitas vezes a gente percebe uma dificuldade, eu recebo pacientes no consultório que têm uma dificuldade de ir para uma relação sem utilizar a medicação. Então acaba gerando o que a gente chama de dependência psicológica, né? Ela não gera uma dependência química, mas é algo que ele se vê ali, não se vê sem diante de uma relação sexual. Ele precisa disso para conseguir ter uma relação. E ele pode até, na verdade, não conseguir ter relação sem a medicação por dependência psicológica, né? Sem dúvida, sem dúvida. Isso é muito frequente. E aí exige um trabalho de conscientização nossa, né? De falar que a medicação não é para esse contexto e a gente tirar aos poucos a medicação e mostrar que a gente tem que fazer um trabalho para mostrar que ele é capaz, que ele não precisa daquilo para ter uma relação sexual. Doutor, um outro amigo mandou perguntar. Não tem nenhum problema, né? Assim, pelo menos visivelmente. Quando procurar um urologista, tem uma idade que é recomendável? Às vezes, né? Porque a mulher já tem o costume desde pequena, né? Ali, passar na ginecologista, mas o homem não tem, né? Tem alguma indicação, assim? Começa com essa idadezinha e já começa a fazer um acompanhamento? A gente recomenda assim, olha,
o menino, né, ele parou de passar com o pediatra, ele já deveria começar a acompanhar com o urologista, passar uma vez por ano, fazer os exames, porque em cada fase da vida tem algumas preocupações, né, existem algumas preocupações com relação a esse menino, esse jovem no futuro. Então, por exemplo, a gente tem a varicocele, que a gente comentou no início, né? É uma alteração que, se a gente identifica já no adolescente, a gente corrige e evita que ele seja infértil no futuro. Também ele tem um problema é só cirúrgico? essencialmente cirúrgico. Uhum. Então, distúrbios hormonais, né? Enfim. Então, parou de passar no pediatra, o ideal seria passar uma vez por ano, faz os exames, o urologista examina, né? Então, essa seria a recomendação, assim, em termos gerais. Sim. E o homem aos 40 anos? Vamos falar sobre isso. Pois é, esse é um outro desafio, né? Isso. Falando em termos de câncer de próstata, né? Que é uma preocupação. Hoje a gente estendeu um pouquinho mais, antigamente era realmente aos 40 anos. Hoje a Sociedade Brasileira de Urologia ela recomenda que esse rastreamento ele se inicie a partir dos 50 anos de idade. Só que para as pessoas que têm familiares com história de câncer, a gente recomenda, ou fatores de risco, a gente recomenda que se inicie a partir dos 45. E aí a gente precisa fazer o exame de toque, precisa fazer o exame de sangue, né, o PSA, para rastrear, né? Por que a gente faz o exame de toque? É porque a gente gosta de fazer? Não, não é. Sim. É porque existem casos de câncer de próstata que o exame de sangue ele vem normal e a gente faz o diagnóstico pelo exame de toque. Sim. Então, em 20% dos casos, a gente faz o exame de toque e faz o diagnóstico. Então, por isso que a gente faz. Uhum. E daí tem outro preconceito também do homem querer Também. passar, né? Hoje eu percebo menos, assim. A maioria vai para o consultório dos homens que procuram, né? A gente não tem acesso aos que não procuram. Uhum. Mas os que vão, são pouquíssimos os que se negam a fazer o exame de toque hoje. Sim. Eles já entendem, percebem, né? Sabem da importância. Doutor, infelizmente o nosso tempo já está acabando. Acredita, Flávia? Não acredito. A cara da Flávia. Não Doutor, acredito, mas esse papo está muito bom. Tá muito legal. Muito bom. Doutor, Uhum. você, né, nesse finalzinho, você gostaria de deixar uma mensagem para o pessoal de casa, né, quem está ouvindo, assistindo o nosso podcast? Uma mensagem, uma poesia, um poema, sei lá, você cantar uma música, dançar, fica à vontade. Acho que não. Eu vou ficar com uma recomendação que, assim, para você que é homem e está passando por algum problema de saúde, principalmente relacionado à parte sexual, de sexualidade, entender que esse é um problema que não acontece só com você. Você não vai ser menos homem por conta disso. Aproveite o conteúdo do podcast aqui, que eles têm muito conteúdo a respeito disso. E tem profissionais que podem te ajudar a sair dessa situação sem que você precise perder tempo e tempo de qualidade com a sua família, com a sua esposa, com a sua parceria, enfim. Procure ajuda. Então, acho que a mensagem que eu queria deixar é essa. Olha, muito bom. Muito obrigada. Atendeu as minhas expectativas. Muito obrigada mesmo. E, doutor, você, além do Instagram, o seu Instagram também é profissional? Sim, né? sim. Fala um pouquinho aí do Instagram e do canal no YouTube. Ah, tá. Então, assim, eu tenho meu perfil no Instagram, é dr.felipe.urologista. Lá eu posto um pouquinho da rotina, alguns vídeos, né, relacionados a essa parte de saúde masculina, andrologia. E há uns 3 anos eu criei um canal no YouTube, chama Testo Saúde Masculina, porque eu entendi que eu precisava falar de uma forma diferente com os pacientes para que eles entendessem um pouco e não ficasse só restrito a consultas. Então, chama Testo Saúde Masculina, é um canal onde eu falo sobre saúde do homem, enfim, mais ou menos esse assunto aqui que a gente falou. Assim como o canal do doutor, também siga, se inscreva, aperte o sininho e assim como o nosso também. Então você vai aproveitar aí que você já vai se inscrever nos 2 canais, né, doutor? Vamos fazer o combo dessa quinta-feira. Se inscreva no canal e ganhe o outro. Furtadamente também. Você que está assistindo esse vídeo, não esquece de se inscrever, de apertar o sininho e também de seguir Doutora Flávia Sano, @doutora Flávia Sano no Instagram. E doutor não, e @psipaulo_siqueira no Instagram também e também no TikTok, surtadamente. Estamos lá no TikTok agora também, compartilhe com a galera também, curta, siga, é isso aí.
É isso. bem. Obrigado, É viu, isso aí. doutor? Eu que agradeço. Muito Gente. obrigado. Muito obrigado. Muito prazer. Obrigado. E até semana que vem, quinta-feira, às 18 horas, a gente se encontra com um novo vídeo, com um novo conteúdo, surtando juntinho com vocês. Beijão, gente. Tchau. Tchau, tchau.